Oi, gente, eu sou a Renata, eu faço parte do grupo de estudo de reprodução animal da Universidade Anhembi Morumbi e esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Oi, gente, eu sou a Gabriele, eu também faço parte do GREP e hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho das vantagens e desvantagens da ICSI. Como a Rê já falou, dá o seu joinha e siga o nosso canal para sempre acompanhar os nossos vídeos. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns tópicos principais sobre a técnica da ICSI. A gente vai falar também sobre o surgimento da técnica, como é feita a recuperação oocitária, né, para a gente realizar a técnica da ICSI, e as vantagens e desvantagens, as principais vantagens e desvantagens da técnica. Bom, pessoal, a técnica da ICSI, ela basicamente consiste em você injetar apenas um espermatozoide dentro do citoplasma do oócito. Por conta disso, a gente acaba burlando alguns dos fenômenos que acontecem na fecundação natural e em outras técnicas, já que o espermatozoide é injetado diretamente dentro do oócito. Alguns desses fenômenos são, igual está escrito aqui nos slides, que é a capacitação espermática, a reação acrossomal, a penetração do espermatozoide através da zona pelúcida e a fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. A primeira técnica de ICSI com sucesso em equinos ocorreu em 1996 e a partir de então começou a se estudar cada vez mais a técnica. Em 2002, começou -se a utilizar o piezodril, que é uma pipeta de injeção com vibrações por minuto, e essa pipeta ajudou muito no aumento das taxas de clivagem de 69% a 89%, e a partir daí a técnica só vem melhorando cada vez mais. São alguns dos equipamentos que a gente utiliza na técnica, que é o guia, esse em preto, onde a gente vai posicionar a probe do ultrassom e a agulha para fazer a aspiração desses folículos. O banho-maria, onde a gente vai deixar o líquido de PBS, que é a solução salina de fosfato tamponada, e a gente ajusta em uma temperatura ideal. A agulha com 2 vias, o sistema de aspiração que fica conectado no recipiente da bomba vácuo, e ao lado a gente tem a bomba, que a gente regula o vácuo que vai ser realizado para fazer a aspiração desses folículos. Para a gente realizar a técnica da OPU, que é a aspiração dos folículos, a gente precisa estar com o animal num tronco de contenção e esse animal precisa estar sedado. Porque apesar de ser uma técnica relativamente simples, ela é uma técnica invasiva. Apesar de pouco invasiva, ela é uma técnica invasiva. Então, esse animal tem que estar devidamente sedado para que ele não sinta dor, não sinta desconforto e que a técnica seja realizada com a maior segurança tanto para o animal como para o veterinário. Então, vamos lá. Conforme a Gabi tinha falado no slide anterior, aqui a gente tem um banho-maria com os PBS aqui, tá vendo? Esse PBS que vai ser utilizado para aspiração, ele tem que estar heparinizado, para evitar que se formem coágulos que vá entupir todo o sistema aí de aspiração. Então, é muito importante que ele esteja heparinizado, tá? O PBS, ele é conectado em uma das vias da agulha, aqui, ó. A agulha que tá aqui na mão do Calvin, nessa foto, tá? Então, ele é conectado nessa via. O veterinário, com a mão transretal, vai colocar o ovário no fundo da vagina para que ele consiga ver a imagem na probe, tá? Quando ele conseguir ver a imagem do folículo que ele vai acertar, que ele vai colocar a agulha ali no ultrassom, ele vai furar o fundo da vagina, vai furar o ovário até chegar no folículo. Quando ele chegar nesse folículo, uma outra via dessa agulha é conectada numa seringa que está na mão desta pessoa aqui nessa foto, não sei se vocês conseguem ver, tá? Essa seringa é muito importante que ela não tenha êmbolo, porque o êmbolo ele pode ser tóxico para os oócitos. Então, todo o procedimento, até laboratorial, ele não pode ter seringa com êmbolo, inclusive aqui, na hora da lavagem desse folículo. Então, o que a gente vai fazer? A pessoa aqui, ela vai encher esta seringa e essa seringa vai injetar esse PBS heparinizado dentro do folículo. A gente vai...
Então, a gente faz aproximadamente umas 10 lavagens nesse folículo. Então, a pessoa vai injetando aos poucos aqui. Quando o folículo infla, o veterinário, a agulha começa a aspirar esse líquido que está lá dentro, né? E o veterinário começa a escarificar esse folículo. Por quê? O ócito da égua, diferente de algumas outras espécies, ele é muito aderido na parede do folículo. Então, ele tem que fazer essa escarificação da parede do folículo para que o ócito consiga vir junto com esse líquido. Se não tiver escarificação, as taxas de recuperação são muito pequenas, tá? Então, ele começa a fazer isso e a gente faz aproximadamente umas 10 lavagens para garantir, de alguma forma, que esse folículo venha aí durante a aspiração. Então, vamos lá. Aí ele entra aqui através da agulha, esse líquido, vai lá para o ovário, infla lá o folículo, a gente faz as 10 lavagens, e esse líquido volta por conta da bomba de vácuo pela outra via. A outra via, ela é conectada aqui nesse recipiente, tá? Que tem vácuo. Então, essa água volta por conta desse vácuo. Água não, né? Desculpa, gente. O PBS acaba retornando por conta do vácuo que tem, que esse recipiente tem. E junto com ele traz esses folículos, tá? É usada também uma camisinha protetora aqui, higiênica, sanitária, para essa égua. É muito importante que isso seja colocado, até por conta de uma questão de higienização e segurança, tanto do animal também, como do veterinário. E tudo isso daqui também é feito, obviamente, com lubrificação aqui dessa camisinha, com lubrificação aqui da palpação transretal que o veterinário vai fazer, sempre pensando na segurança aí da égua. Uma coisa também importante é que antes desse procedimento, é importante que a gente limpe o reto do animal, coloque a atadura no rabo do animal, pendure esse rabo, ou amarre esse rabo de uma forma que ele não atrapalhe no procedimento, e que seja feita a lavagem, tanto da vulva como do ânus, pelo menos 3 vezes com detergente, e seja de uma forma manual, para a gente conseguir tirar essa sujeira que tem ali na região de forma manual com detergente, tá? Depois a gente seca essa área e aí pode fazer a aspiração normalmente. Depois que esse recipiente que a gente colocou lá no slide anterior, que recebeu os oócitos com PBS heparinizado, a gente tira esse recipiente lá da bomba de vácuo e leva para o laboratório, que é montado no mesmo local onde a aspiração está ocorrendo, para a gente poder selecionar esses oócitos, tá? Aqui a questão de seleção é um pouco complicada quando a gente fala de equinos, porque na verdade a gente não seleciona nada. A gente, na verdade, coleta esses oócitos e manda para o laboratório. Em outras espécies, de fato, eles selecionam qual tem mais célula da granulosa, qual que não tem, qual que está mais expandido, qual que não está, desnudo ou não, eles fazem essa seleção. Nos equinos, a gente utiliza todos os oócitos que são recuperados na OP1. Então, é importante que no laboratório a gente tenha os equipamentos que estão aí colocados no slide. Importante algumas coisas. O PBS que a gente vai utilizar aqui para lavar esse ócito, ele não vai ser mais heparinizado, porque como não tem mais perfuração no animal, nem nada disso, e todo o sangue que eventualmente veio aí da aspiração, ele já está heparinizado, então a gente não precisa usar nada heparinizado no laboratório. É importante usar também luvas nitrílicas, porque aquela luva de procedimento comum, ela tem um talco, e o material dela também não é legal, pode ser tóxico para os oócitos, então a gente usa essas luvas nitrílicas para fazer essa seleção. Então, como que funciona? A gente vai pegar aquele recipiente, a gente pega um filtro de embrião mesmo, e a gente lava esse conteúdo que veio no recipiente várias vezes, até que esse PBS fique bem translúcido, vamos dizer assim, porque ele vem com uma sujidade, ele vem com um pouco de sangue, ele vem meio turvo, né, quando você leva esse conteúdo para o laboratório. Então, você faz várias filtragens
para que esse conteúdo fique mais transparente e fique mais fácil de visualizar os oócitos quando você colocar na placa de Petri. Então, depois disso, você vai colocar também esse conteúdo já filtrado numa placa de Petri e com uma seringa, a gente pega um pouquinho de PBS e lava o fundo desse filtro para ter certeza que nenhum ócito ficou preso ali no fundo. Então, a gente lava com uma agulha, uma seringa com agulha, até com uma certa pressão, para que se tiver algum ócito ali preso no fundo, a gente consiga retirar. Bem aí com esse lavado também, tá? Então, a gente coloca isso na placa de Petri. A placa de Petri tem que estar riscada, porque fica muito mais fácil de localizar esses ócitos assim também. E aí, a gente, com uma pipeta e com a ponteira da pipeta, a gente começa a procurar na lupa, né? Que é esse aparelho aí que você pode ver na foto. Então, a gente coloca lá, começa a procurar e com a pipeta a gente vai colocando esses oócitos numa outra placa menorzinha que tem um outro lavado. E aí a gente vai fazer uma lavagem desses oócitos nessa outra placa menor, muito semelhante com o que a gente faz com lavagem de embrião também. Então, o embrião a gente passa lá nas gotinhas para que ele seja limpo, fique mais limpo, vamos dizer assim. E é exatamente isso que a gente faz com o embrião também, quando a gente tira dessa placa de Petri e coloca numa outra placa de Petri menorzinha, aí pode ter 2, 3 gotas, para a gente poder fazer essa transferência de gotas e essa lavagem desses oócitos. Passado dessa plaquinha, a gente vai colocar num tubinho de transporte esterilizado também com um meio específico. Aí esse meio, se vocês perguntarem qual é o meio que a gente utiliza, a gente vai achar vários artigos que falam de vários meios e vários produtos misturados aí nesse meio. E aí cada laboratório fala que o meio é o segredo dele, que faz aí o oócito ser melhor, ter mais taxas de clivagem, ter mais taxas de sucesso aí de cada laboratório. Isso aí é o segredo de cada laboratório. Então, é difícil a gente ficar falando o que tem em cada meio, em cada laboratório tem o teu. Então, a gente vai colocar isso os ócitos nesse recipiente, lacrar esse recipiente, identificando também o horário, que é extremamente importante, o horário que esses ócitos foram colocados nesse recipiente de transporte, o nome da égua para identificar também de quem são esses ócitos e não ter problema lá no laboratório, e a quantidade de ócitos que você colocou dentro desse recipiente. Lembrando que cada laboratório também tem uma quantidade específica para colocar dentro desse recipiente. Então, tem laboratório que trabalha com 10, com 9, com 5, também tem uma quantidade específica para colocar dentro desse recipiente. Então, é importante você saber quantos oócitos podem ter no máximo em cada recipiente de transporte. Feito isso, a gente coloca esse recipiente com meios e os oócitos dentro da transportadora, que é nessa malinha que você está vendo aí nos slides. Essa transportadora ela tem que estar a 22 graus e os oócitos vão ficar lá até toda a aspiração acabar e tudo mais, e isso for de fato para o laboratório para eles fazerem a clivagem e fazer a fecundação, a maturação dos oócitos, todos os outros procedimentos laboratoriais. Bom, quando a gente vai realizar a aspiração, a gente encontra os folículos dominantes e folículos imaturos. Isso é um pouco contraditório, porque tem profissionais que preferem aspirar mais os folículos dominantes e tem profissionais que já preferem o folículo imaturo. Por quê? O folículo imaturo, ele tem mostrado recentemente, né, com estudos, que ele possui mais o ócito recuperado desse folículo, ele possui mais resistência do que o ócito encontrado no folículo dominante. Muitas vezes, quando você aspira o folículo dominante, esse ócito vem com a zona da granulosa muito expandida e meio inviável. Claro que na aspiração equina, como a gente não tem muito, né, para fazer essa seleção de, eu vou aspirar só os folículos imaturos dominantes, às vezes você acaba aspirando todos os folículos, né? Mas a gente sente essa diferença dos ócitos aspirados no folículo dominante para o folículo imaturo. Bom, os folículos dominantes, eles têm uma taxa de recuperação maior, né, de 70% a 80%.
Porém, os folículos imaturos têm uma taxa de recuperação muito baixa, mas, como eu já comentei, o óssito deles tem se apresentado mais resistente do que o dos folículos dominantes. Bom, pessoal, esses óssitos são extremamente sensíveis, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para fazer o envio para o laboratório e no laboratório em si. Como a Rê comentou, a gente meio que acaba não tendo uma seleção, né, desses oócitos, a gente acaba pegando tanto os com células do cúmulo expandido e os desnudos, não tem muito esse controle, mesmo que a gente prefira que esse óssito venha com mais células do cúmulo, mais células da granulosa, que eles dizem que há relatos de que eles têm mais chances de terem clivagem, mas a gente acaba não tendo muito essa seleção. Para a maturação em si desse óssito, assim como a Rê também já comentou com vocês, a gente não tem uma ideia assim exata do que é utilizado como componente para fazer essa maturação. Muito os laboratórios são privados e eles acabam, a gente não tem essa informação exata. Mas segundo alguns estudos que a gente conseguiu acompanhar, alguns dos componentes que podem ser utilizados são esses que a gente listou aqui, que é o RANS-F12, gonadotrofinas, o fator de crescimento epidérmico, piruvato, soro fetal de bezerro e o suplemento de insulina transferrina selênio. Também é muito importante que esses ócitos sejam maturados em um ambiente extremamente controlado, com 5% de CO2, em torno de 36 a 38 horas. Bom, eu e a Gabi, nós lemos alguns estudos que descrevia, na verdade, o passo a passo ali do que acontece dentro do laboratório para que a técnica da ICSI seja realizada. Então, depois da maturação, esses ócitos, aí sim eles são selecionados, eles são desnudos manualmente, então os ócitos que tinham células do cúmulo, eles são retirados de forma manual, e aí os ócitos que apresentarem o corpúsculo polar, que nada mais é do que, eu vou falar aqui de uma forma mais fácil, mas não é uma bolinha, tá? Mas é essa estrutura que aparece aqui no óssito após a sua maturação. Os ócitos que não apresentarem o corpúsculo polar após a maturação é porque teve alguma intercorrência durante essa maturação e eles são descartados. Então, são só utilizados para a ICSI aqueles ócitos que depois de desnudo, depois da maturação, apresentarem essa estrutura que a gente chama de corpúsculo polar, tá? Esse ócito, depois, ele fica no meio apropriado para a ICSI ocorrer. Então, ele é trocado de meio, ele estava naquele meio lá que é para maturação, então ele é trocado de um meio para o meio para a ICSI, propriamente dito. A gente não, né? Os laboratórios utilizam o instrumento de peso DRIL, que a Gabi já comentou lá no começo, que aumenta as chances da técnica. E aí a gente vai pegar o sêmen. Esse sêmen, ele tem que ser devidamente processado, e aí lá também mostra aí todo o detalhamento nos trabalhos que a gente fala de como esse sêmen tem que ser processado, e um dos espermatozoides desse sêmen, ele é selecionado desde que ele esteja também viável. Esse espermatozoide, entre aspas, tem que estar vivo, certo? Esse espermatozoide tem a cauda seccionada, desculpa, e aí ele é introduzido com uma agulha específica diretamente dentro do óssito, conforme um vídeo que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então aí, depois disso, esse óssito, que agora já está fecundado, ele vai para um outro meio específico para clivagem, também vai para um meio controlado, e aí a gente espera ocorrer a clivagem até 24 horas. Depois de 24 horas, todos esses óssitos que estavam fecundados, eles são olhados, visualizados, e aqueles que não ocorreram a clivagem dentro de 24 horas, elas também são descartados, tá? E aí, a cada 24 horas, vai ocorrendo essa clivagem, e a cada 24 horas a gente vai olhar esses embriões, que agora já são embriões,
E todos aqueles que pararam na clivagem anterior a 24 horas, eles são descartados. E aí a gente, depois de 7 dias, tem dois segmentos aí que a gente pode ter. Ou a gente vitrifica esses embriões, e aí pode utilizar daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, utiliza aí esse material biológico quando o proprietário do animal quiser utilizar, tá, numa receptora, ou a gente espera mais 2 dias, e aí a gente pode fazer a inserção direta desse embrião numa receptora, e aí esperar a gestação da égua. Bom, pessoal, esse é um vídeo que a Rê pegou na internet, no YouTube mesmo. É em humanos, é a técnica da ICSI em humanos, mas ela ocorre de forma muito parecida em equinos. Aí vocês estão vendo o ócito, né? Essa é a agulha que contém o espermatozoide. Essa agulha atravessa o citoplasma e é feita a injeção desse espermatozoide. Também vocês podem ver o corpúsculo polar ali em cima, como a Rê comentou, que é aquela bolinha. Mais uma vez, ocorre a perfuração e a injeção do espermatozoide. É legal, Gabi, só comentando aqui, que a gente consegue ver o espermatozoide na agulha, E né? você consegue ver perfeitamente o espermatozoide ali passando no momento. Isso, sendo introduzido mesmo dentro do ócito, e a gente consegue ver de forma muito clara também o corpúsculo polar. Você vê que todos os ócitos que passaram aí durante o vídeo, eles foram selecionados com corpúsculo polar. Então, a gente percebe que a técnica realizada em humano, ela é de fato muito semelhante do que é realizada em equinos. Exato. Bom, pessoal, como a gente comentou com vocês, a gente ia falar um pouquinho também das desvantagens, que não são bem desvantagens, né? São mais as dificuldades da técnica que a gente acaba tendo aí no decorrer, e as vantagens de você realizar a ICSI. As principais dificuldades que a gente conseguiu pontuar foi a necessidade de mão de obra qualificada. Eu acho que, como vocês já viram nos slides anteriores, é uma técnica muito detalhada, é uma técnica que precisa de muito cuidado, muito treino. Então, você precisa de uma mão de obra muito específica para a realização da técnica. O número de folículos aspirados, comparado a outros animais, por exemplo, em bovinos, que a gente consegue fazer a indução da superovulação, em éguas a gente já não tem essa característica, o número de folículos que a gente aspira é muito menor, mesmo induzindo com gonadotrofinas no geral. E a recuperação ocitária, né? Porque como o número de folículos é muito baixo e também tem o fato dos folículos ficarem grudados na parede ovariana, precisar fazer toda a escarificação, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade para fazer a recuperação desses ossos. Algumas das vantagens também dessa técnica, primeiro que ela está evoluindo e acho que é uma tendência, sim, para aqueles casos que nunca foram solucionados, que a gente não sabe o porquê que a égua não emprenha nunca, e já foi tentado de tudo naquela égua, todos os protocolos, todas as formas de tentar fazer ela emprenhar e não conseguiu, seja porque ela é subfértil, seja porque existe algum problema ali, ou na fossa ovulatória, ou no oviduto, que de repente esse ócito não consegue chegar ali até o oviduto mesmo, ou que de repente o espermatozoide não consegue também, de alguma forma, chegar nesse oviduto ou atravessar alguma barreira que tenha dentro do útero dessa égua. Então, isso é uma das grandes vantagens da ICSI, e acho que uma das outras, agora vendo pelo lado ali do garanhão, a gente consegue utilizar garanhões subférteis também, porque mesmo que o sêmen desse garanhão não seja de boa qualidade, como na ICSI a gente consegue selecionar apenas um espermatozoide, esse um que seja bom já consegue fazer a fecundação num ócito. Então, isso é bastante interessante. Aqueles garanhões onde há escassez de sêmen no mercado, seja porque ele faleceu, já morreu, e ele não existe mais aí sêmen no mercado, ou porque é raro mesmo de conseguir,
seja porque é importado e às vezes é difícil de trazer aqui para o Brasil ou para outras localidades, a gente também consegue reaproveitar essa palheta. Então, geralmente o que os laboratórios hoje estão fazendo elas cortam essa palheta em 10 pedacinhos, vamos dizer assim, e conseguem utilizar um pedaço para cada vez que eles vão utilizar ali esse sêmen, né? Então, é uma fração muito pequena ali desse sêmen que está congelado numa palheta que já é pouco, né? E aí eles conseguem ainda recongelar esse sêmen para utilizar numa outra vez. Então, assim, esse sêmen vai sendo utilizado, essa uma fração ali que eles pegam dessa palheta, eles conseguem reutilizar diversas vezes por conta dessa possibilidade de recongelamento. Obviamente que a gente tem que prestar atenção que existe sêmen para sêmen, e que o recongelamento às vezes também não surte tanto efeito, mas é sim uma possibilidade e sim acontece em diversos garanhões e com sucesso, tá bom? Então, acho que essas são as principais vantagens aí que a técnica traz hoje em dia para o Brasil. Só complementando aqui, é que antes eu já vi muito comentário sobre a ICSI atrapalhar outras técnicas, né, substituir outras técnicas, e não é isso, né? A ICSI ela é uma técnica que ela veio para complementar, né? Animais que não conseguem utilizar a TE, animais, como a Rê comentou, sêmen de garanhões já mortos, então ela só vai auxiliar ainda mais na possibilidade da prenhez. E é legal também só colocar aqui, Gabi, que essa técnica ela pode ser realizada a cada 15 dias na égua, e ainda não há estudos que comprovem que isso pode afetar de alguma forma a fertilidade da égua, muito pelo contrário, tá? A fertilidade da égua, obviamente que a gente está falando das éguas que não estão com problemas ali na questão de fertilização, tá? Como foi colocado aqui por mim ali em uma das vantagens, mas éguas normais, elas não apresentam problemas de fertilidade posterior à técnica ou posterior a várias realizações dessa técnica numa mesma égua, tá? Então, a gente já tem aí vários laboratórios que fazem isso há anos já, e as éguas continuam férteis para utilizar aí a TE, como você bem colocou, para fazer inseminações, enfim, ou até a própria gestação aí de um potro, se for do que o proprietário espera aí para essa égua futuramente também. Exato. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por terem assistido nosso vídeo. Esperamos que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a técnica da ICSI, que a gente tenha passado para vocês a informação de forma clara. E espero também que vocês vão atrás um pouco mais a fundo do que a gente conseguiu passar aqui, porque o que a gente passou foi bastante básico, mas a gente consegue achar muitos artigos sobre o assunto, principalmente artigos em inglês, já que a técnica aqui no Brasil ainda é muito nova, e que com certeza vocês vão conseguir se aprofundar no assunto. Queria agradecer novamente por vocês estarem aqui com a gente. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, e se inscrever aqui no canal para vocês acompanharem a gente e terem o conteúdo dos próximos vídeos que virão. é isso. Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Até mais. Até, tchau, tchau.